Olá, meus irmãos. É um prazer enorme de estar aqui novamente a esse canal que tanto transmite o Evangelho do Cristo para todas as redes sociais, né? Para todas as pessoas nos seus lares, no trabalho, seja por onde for. Vai aqui minha gratidão a Marli, que mais uma vez nos convida a falar um pouquinho, né, da nossa doutrina que nos ensina, nos instrui, nos consola, né, que tanto faz de uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Lembrar que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Kardec ele nos apresenta ali, né, dois ensinamentos primordiais. Ele diz: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E é um recado para nós que visualizamos, para nós que escolhemos, para nós que estamos dentro dessa doutrina, né, que ela nos aconselha, nos ilumina, nos instrui e que possamos pegar dela como uma ferramenta de luz para construir o nosso caminho diante da perfeição. Então aqui vai a minha gratidão, Marli, por essa oportunidade para estarmos falando sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, né? Hoje vamos falar sobre um dos trechos no capítulo 19 de Mateus, né? Vinde a mim, as crianças, um recado do Cristo, né? É atemporal que a gente diz, né? Cristo chamando ali aquelas crianças que estavam sendo impedidas pelos discípulos, e a gente vai falar sobre um pouco, né? Comentar sobre esse item desse capítulo. Só que antes, né, a gente gosta sempre de falar um pouquinho sobre a transição planetária, né? Eu falo que muito se fala de transição, mas pouco se explica. O que é a transição em si? Por que está tendo tanta modificação? Por que está tanta as diferenças, vamos botar assim? E a gente para analisar que transição vem de modificação, né? E planetária vem de planeta. Então é uma modificação do nosso planeta. Mas Lucas, por que isso, né? Deus ele cria, gente, na mesma proporção, né, os espíritos e os planetas. E a escala evolutiva que tem para os espíritos também tem para os planetas, né? Por exemplo, o nosso planeta Terra, ele já foi primitivo. Ele é provas e expiações e está caminhando para a regeneração. Só que esse caminhar, ele precisa, né, remover ali todas as características de provas e expiações para adquirir as características de regeneração. E como isso se dá? Por modificações. A gente pode fazer uma semelhança, vamos botar assim, dar um exemplo, sobre a questão da nossa casa. Se a gente vai pintar a nossa casa, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai reformar ela, deixar ela mais arejada, mais bonita, com a cor que a gente quer, né? O que vai acontecer? Uma verdadeira bagunça. A gente vai ter que descascar as paredes, vai sujar o chão, vai sujar os móveis, vai ter que cobrir os móveis, vai nos sujar. Mesma coisa com o nosso planeta, né? Às vezes a gente tem uma visão muito pequena, muito periférica, né, dessa modificação, dessa reconstrução, vamos colocar assim. Remover ali as vestes, né, de um planeta velho e colocar as vestes, né, de um planeta novo, fazendo uma comparação ali com o homem velho, o planeta velho, e o homem novo e o planeta novo. A nossa visão é muito periférica, a nossa visão ainda é de uma bagunça, né? Só que se a gente parar para analisar, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes também, eles são espíritos que têm uma frase pequenininha, mas com um significado, com um símbolo muito legal, que eles dizem: Jesus está no leme. Quando eles falam Jesus está no leme, a gente para analisar o quanto profunda é essa frase. O quanto essa frase nos dá, né, um ponto de luz, um ponto de esperança, né, para as nossas reformulações. Ele está no leme, ele está na direção. Se o nosso planeta é um barco, ele está fazendo ali toda a direção desse barco. Mas a gente para analisar e visualiza se nós estamos nesse barco. Como diz, né, Tim Vanessa, com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Musiquinha de evangelização Porto Amor. Para analisar se nós estamos, né, colocando em nossas mentes, né, colocando nas nossas ações, nos nossos pensamentos, dentro desse barquinho, rumo à regeneração. Mas Lucas, como é que eu me coloco dentro desse barco? Jesus ele é o mestre planetário, ele é o arquiteto desse planeta e ele é que está direcionando esse barco. Nós queremos o ticket, o convitezinho para estar no barco.
Esse barco está passando por transição e está nos levando, vamos colocar assim, em direção à regeneração. Mas eu preciso estar nele. E como eu vou estar nele? Chamada de transição íntima. Eu digo que muito se fala de uma transição planetária, de algo estratosférico, de mudanças de um dia para outro, né, de um universo totalmente diferente, de um planeta totalmente diferente, vamos botar assim. E não vai ser assim. O planeta ele vai se modificar quando esse planeta aqui, chamado eu, se modificar. Nós não conseguimos, né, atingir o meu coletivo sem ao menos me atingir. Eu não consigo ajudar e contribuir com o meu meio externo sem ao menos eu começar a trabalhar o meu meio interno. Então a transição planetária ela passa muito antes de uma transição íntima, de uma contribuição de indivíduos, de espíritos, para aí sim a gente visualizar um planeta sendo modificado. Só que muitas pessoas pensam que é algo externo. A transição planetária vai ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que nós devemos estar atentos às oportunidades que nós temos. Oportunidades para estar nesse barquinho. Qual oportunidade que eu estou tendo de reconciliar com meu irmão, de perdoar, de amar, de ser fraterno, de remover qualquer tipo de violência, qualquer tipo de preconceito? Colocarmos, né, a empatia como nosso carro-chefe, como nosso dilema. Colocarmos ali os desígnios de Deus, colocar o que o Cristo faria dentro dessas atitudes que nós temos. Porque se eu sou cristão, eu sou um seguidor do Cristo. Eu vejo ele como está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, que ele é o nosso modelo e guia. Vede Jesus, que ele é o nosso modelo e guia. Paremos para analisar se eu estou tendo, ou já começando a pensar, ou está iniciando as minhas atitudes perante as atitudes do Cristo. Isso é ser cristão. Será que o Cristo faria isso? Será que o Cristo teria essa atitude? Aí sim, quando a gente começar a entender e compreender que é diferente, que é aprender com você e se compreender, a gente vai estar na direção certa. A gente vai estar diretamente com esse barquinho. Aí a gente vai estar em caminho à regeneração. Mas eu preciso entender que eu preciso remover as minhas vestes de homem, de mulher velha. Preciso remover as vestes de rancor, de ódio, de violência, de qualquer tipo de separação, de diferença. Eu preciso entender que a regeneração é para sentimentos e virtudes regenerativos. E eu preciso cultivar a partir de hoje. Mas eu não consegui fazer até hoje, que hoje nós possamos começar a fazer. Começar a pegar os ensinamentos de Santo Agostinho do Evangelho falando que devemos visualizar as oportunidades que nós temos. Se são 10, pega essas 10 e faça a melhor dessas 10. E o que você fez de mal, tenta refazer novamente no outro dia. Porque temos todos os dias para recomeçar, para ser espíritos melhores, para ser espíritos em direção à regeneração. Mas para isso, eu preciso entender que eu só vou contribuir com a regeneração planetária quando eu começar uma regeneração interna. Então, meus irmãos, falando agora sobre um pouco da regeneração, né? Vamos entrar no tema proposto, né, para essa conversa, né, do dia. E falar um pouco do Cristo é uma fala apaixonante, né? Se a gente para analisar, e teve uma vez que me perguntaram assim, Lucas, qual estava na época, né, da Páscoa, da Semana Santa, né? Lucas, qual é a palavra que mais define o Cristo para você? Perguntou para outros representantes de outras religiões, era como se fosse um culto ecumênico, e eu era o último. E me perguntaram, todo mundo falou, né? Vamos pensar aí, o que você pensaria se a gente falasse assim, pensa numa palavra e pensando no Cristo, né? Alguns falaram paz, outros falaram amor, outros falaram caridade, outros falaram benevolência, outros falaram, né, mestre planetário, outros falaram, né, um líder, um verdadeiro líder, e eu falei ousadia. E é legal a gente falar sobre isso, porque quando a gente lembra da palavra ousadia, né? Ousar é você ser diferente. Eu falei assim, gente, eu penso em tudo que vocês falaram, mas antes eu penso em ousadia. Mas por quê? A gente vulgariza tanta palavra, né? Por que você acha que o Cristo foi tão ousado? Ousar é ser diferente. E eu acho que nenhum espírito que já encarnou nesse planeta foi tão ousado quanto Cristo. Porque ele nos ensinou certos ensinamentos que ninguém tinha ensinado e que até hoje muitas pessoas têm muita dificuldade de repetir. O amor ao próximo.
de não ter nenhum nível de separação. A gente para analisar que o Cristo ele foi contra qualquer tipo de diferença e de separação para com o meu próximo. O caso ali da samaritana, no poço, ele ali, né, dialogando como se fosse uma pessoa qualquer, um irmão, a gente para e analisa que o Cristo não tinha nenhum limite no sentido de com quem eu posso falar e com quem eu quero falar. Ele falava com todos e ele amava a todos. Seja a pessoa com poder aquisitivo maior, seja uma pessoa com uma desigualdade social tão grande, que naquela época tinha muito. E a gente para analisar que em nenhum meio ele teve essa separação, ele teve essa diferença. Ele abraçou os órfãos, ele abraçou as viúvas, as mulheres, que eram espíritos, os doentes, né, os leprosos, que eram espíritos totalmente, né, excluídos da sociedade, excluídos ali de todo o núcleo social, que ele abraçou. Certa vez, então, quando a gente começa a parar para analisar, Cristo foi paz, é paz. Cristo é amor, Cristo é caridade, é fraternidade, mas ele é ousado. E a gente para analisar se nós estamos sendo ousados, se nós estamos fazendo igual ele fez. Se o meu meio está totalmente poluído, corrompido, o que eu estou fazendo diferente? Porque o Cristo faria diferente, ele fez, porque o meio dele que ele veio estava totalmente poluído, corrompido. E se somos cristãos, nós somos, né, seguidores das suas ações. Nós estamos tendo, né, essas modificações, essas reconstruções, porque para isso é para ser cristão. E fazendo um paralelo com isso, né, no capítulo 19 de Mateus, ele fala: deixai vir as criancinhas, porque elas herdarão os céus. Parem para analisar e vejam o contexto do Cristo, que os discípulos estavam contendo as crianças, né? Não deixando com que elas vão até o Cristo, né? Se aproximem do Cristo. E, né, aquelas crianças, né, provavelmente, vendo aquela energia, absorvendo aquela energia do Cristo, né, queria estar mais perto dele. E os discípulos deixando. E a gente para analisar e vê até no livro Coletânea do Além, Emmanuel comentando sobre a criança, no capítulo 1. Né? Como nós temos que ter uma atenção, né, dobrada, redobrada, triplicada desses espíritos que, né, recentemente reencarnaram. Tiveram ali a oportunidade da reencarnação, uma oportunidade de desenvolver, de aprender sobre as suas dificuldades de ser um espírito melhor. Questão 132, o motivo da reencarnação. Esses espíritos, né, a criança em si, se a gente para analisar, né, que é uma frase bem clichê, ele é o futuro da sociedade. Excluídos ali de todo o núcleo social que ele abraçou. Certa vez, então, quando a gente começa a parar para analisar, Cristo foi paz, é paz. Cristo é amor, Cristo é caridade, é fraternidade, mas ele é ousado. E a gente para analisar se nós estamos sendo ousados, se nós estamos fazendo igual ele fez. Se o meu meio está totalmente poluído, corrompido, o que eu estou fazendo diferente? Porque o Cristo faria diferente, ele fez, porque o meio dele que ele veio estava totalmente poluído, corrompido. E se somos cristãos, nós somos, né, seguidores das suas ações. Nós estamos tendo, né, essas modificações, essas reconstruções, porque para isso é para ser cristão. E fazendo um paralelo com isso, né, no capítulo 19 de Mateus, ele fala: deixai vir as criancinhas, porque elas herdarão os céus. Parem para analisar e vejam o contexto, né, dessa fala do Cristo, que os discípulos estavam contendo as crianças, né, não deixando com que elas vão até o Cristo, né, se aproximem do Cristo. E, né, aquelas crianças, né, provavelmente, vendo aquela energia, absorvendo aquela energia do Cristo, né, queria estar mais perto dele. E os discípulos deixando. E a gente para analisar e vê até no livro Coletânea do Além, Emmanuel comentando sobre a criança, no capítulo 1. Né? Como nós temos que ter uma atenção, né, dobrada, redobrada, triplicada desses espíritos que, né, recentemente reencarnaram. Tiveram ali a oportunidade da reencarnação, uma oportunidade de desenvolver, de aprender sobre as suas dificuldades de ser um espírito melhor. Questão 132, o motivo da reencarnação. Esses espíritos, né, a criança em si, se a gente para analisar, né, que é uma frase bem clichê, ele é o futuro do nosso planeta, sim. Ele é o futuro dos meios educativos.
Ele é o futuro de todos os meios sociais, políticos, políticos no sentido de governar uma casa, né? Político no sentido de governar um trabalho, político no sentido de governar uma encarnação. Como nós estamos contribuindo para a agregação, para ali a aglutinação do Cristo para com a criança. Será que eu estou apresentando ali a essa criança o Cristo? Paremos para analisar que nós colocamos tantos empecilhos para apresentar o Cristo. Ah, eu vou colocar ele dentro de uma evangelização. Ah, não vou deixar com que o livre-arbítrio, né, dele fale se ele quer na evangelização. Né? Se a gente para analisar, nós, né, colocamos empecilhos na apresentação do Cristo e não colocamos empecilhos em algumas situações que as crianças têm um livre acesso. Por exemplo, os meios de comunicação. Mas, Lucas, você acha que então tem que ser contra os meios de comunicação das crianças? Não. Eu acho só que tem que ter uma segurança maior, né? Tomar conta para ver quais são os meios. Né? O meio de comunicação, o computador, o celular, ele é um meio neutro. Né? Igualmente o dinheiro, que é um meio neutro. Você consegue fazer uma ajuda para alguém ou você consegue corromper e desviar o dinheiro e fazer qualquer outra coisa. E o celular, né? Ele consegue ser meios para ali entregar, né, para uma criança ali algo benéfico ou algo totalmente corrompido emocionalmente, sentimentalmente e moralmente. Paremos para analisar o quanto nós distanciamos o Cristo dessas crianças e o quanto importante é apresentar o Cristo dentro dessa idade. Questão 383 do Livro dos Espíritos, qual a importância da infância? É na infância que há a absorção de valores. É na infância que ali aquele espírito vai beber da água do conhecimento. Paremos para analisar, né, que as maiores manias, hábitos e costumes é feito durante a infância. Parem para analisar que a questão de aprendizado, o que é mais fácil? Você alfabetizar uma criança ou um idoso? Uma criança. Paremos para analisar que quando a gente está com uma criança, educando, por exemplo, a questão de escovar os dentes, a gente fala para aquela criança, vai lá escovar dente, vai lá escovar dente. Quando ela é adulta, ela não precisa, né? Mas alguém falando, vai lá escovar dente, porque gerou-se um hábito. Está no automático. Mas para estar Cristo no automático dessa criança, a gente precisa apresentar ele. A gente precisa não ser mais a diferença, a grade, aquilo que separa essas crianças para com Cristo, porque ela é o futuro do nosso planeta. Essas crianças são os operários também dentro da transição, como nós somos. Aí a gente começa a falar sobre a importância da evangelização, sobre a importância da evangelização ser iniciada dentro dos lares. Como diz Emmanuel, o maior método para você educar e para você evangelizar é você exemplificar. E a gente fazendo um paralelo com a questão 208 do Livro dos Espíritos, se os pais influenciam seus filhos, os espíritos respondem muito mais do que a gente imagina. A gente para analisar que a fonte de evangelho, a primeira fonte de evangelho das crianças é dentro do lar. Não somente falando. Vai lá no centro, vai lá na evangelização, não. É levando, é você participando, é você sabendo as maiores dúvidas. É você estar ali sendo participativo dentro do crescimento moral dessa criança. Paremos para analisar o quanto nós, né, ajudamos, né, auxiliamos, né, essas crianças dentro da asa que o próprio Emmanuel fala no Consolador, que é a asa intelectual. Mas vamos parar para analisar se nós estamos introduzindo essas crianças da asa moral. Ah, meu filho não tem o costume, o hábito de ler, de estudar, de ir ao centro, mas será que eu tenho? Né? Teve uma vez que uma mãezinha falou, ah, Lucas, aqui a gente trabalha com evangelização em uma cidade. Ah, Lucas, meu filho não gosta de ler. Aí eu perguntei para ela, a senhora gosta de ler? Não. Então, a maior fonte de educação e de exemplo é dentro de casa. Né? O lar ele tem que ser ali um poço de disseminação evangélico. Né? Não é uma questão perfeita porque não vai ser, mas de reconstruções, de passar meios educativos, de passar meios conscientizadores, racionais. É de você dentro de casa já começar a alimentar naquela criança que a violência não é o melhor remédio para resolver problemas, que a caridade vai ser sempre o melhor remédio para você ali ajudar, contribuir, justiça social. Você parar para analisar que não vai ter diferença
alguma você com um irmão seja menos favorecido, seja financeiramente no caso, seja com qualquer outra diferença que a sociedade nos impõe. Você colocar para essa criança que nós somos fraternos, imbuir dessas crianças a fraternidade, a empatia, né? Não achar que aquela atitude ou aquela ação, mas ela é criança, não, é de criança que começamos a corrigir, a educar. E nós temos um papel muito importante, porque somos co-criadores junto com Cristo. Temos um papel muito importante dentro dessa escala de evolução, porque contribuímos para a evolução desses espíritos. E nós, dentro do planejamento reencarnatório, está lá no Missionários da Luz, capítulo 3 do André Luiz, que participamos dentro do planejamento reencarnatório, né, de nossos filhos. Vamos analisar o quanto responsável estou sendo. Lucas, eu não fiz nada para minha evangelização, para a evangelização do meu filho. Comece agora. Comece dentro de casa com o evangelho no lar, né? Um pouco ainda se fala o quão uma corrente de benesses, uma corrente de fluidos positivos do próprio evangelho no lar para o lar e para o coração das pessoas que estão ali habitando e participando. Vamos começar ali a entregar para essas crianças um exemplo. Você não vai entregar exemplo ali de perfeição porque vai ser uma máscara, porque nós não somos perfeitos. Mas um exemplo de que eu errei, eu tenho a humildade de reconhecer e tenho a força e a coragem de, numa outra oportunidade, ser um espírito diferente, ser uma pessoa diferente. Nós precisamos entender, meus irmãos, que as oportunidades elas vão ser entregues para nós no meio educativo, no meio social. E para isso devemos agarrar e entregar de uma maneira correta. Se dentro da minha educação, muitos falam, mas na minha educação aconteceu isso, fizeram isso comigo, né? Se não contribuiu para ser uma pessoa melhor, se não contribuiu para ser uma pessoa, né, que me coloque na estrada com Cristo, que eu remova. E agora eu passe adiante para os meus filhos, para os meus netos, sobrinhos, primos, algo que eu aprendi com essa doutrina, algo que eu aprendi com que possa ser uma ferramenta de instrução e de aperfeiçoamento. As crianças, elas precisam ter o contato com Cristo. E nós possamos ser o elo, né? Apresentando, olha, meu filho, minha filha, esse é Jesus, esse é o Cristo. Esse é o Evangelho que Ele nos entregou, que Ele nos ensinou. E nós devemos o seguir, porque Ele mesmo falou que é o caminho, verdade e vida. Nós devemos o seguir porque aí sim saberemos o que é felicidade. Nós devemos seguir porque aí sim saberemos as dores que nós estamos passando como fonte de aprendizado. Nós devemos seguir porque Ele vai ser o cara que vai estar nos guiando dentro desse barquinho rumo à regeneração. Mas esses ensinamentos têm que ser desde a barriga. Tem que ser na fase de criança. Tem que ser quando jovem, quando adulto. Devemos dar uma importância a esse fato educativo, né? A implementação de questões emocionais, de consciência, para que essas crianças possam crescer, para que essas crianças possam amadurecer de uma forma consciente e racional, pensando e afirmando que todos nós somos iguais, pensando e afirmando que a corrupção, seja ela como for, né, uma corrupção dentro de casa, dentro do trabalho, ela não vai me levar a lugar algum. Ela vai me dar um prazer momentâneo, só que não vai ser um prazer verdadeiro, não vai ser uma alegria verdadeira e muito menos uma felicidade verdadeira. Nós precisamos de criança. Começar a não mais separar a criança do Cristo, mas levar até Ele, porque Ele mesmo disse que para com Ele estará a criança, estará as crianças. Como Ele diz e afirma, vinde a mim as crianças, porque elas herdarão o reino dos céus. E nós estamos entregando essas crianças ao Cristo, estamos apresentando essas crianças ao Cristo, estamos levando essas crianças para o Cristo, porque nós somos participantes, somos responsáveis, somos co-criadores. Meus irmãos, foi um prazer de estar aqui falando sobre essa questão que eu gosto muito de falar sobre a importância, a relevância da evangelização. E que possamos levantar a bandeira de Deus Cristo e caridade. Que possamos levantar a bandeira de ser cristão dentro das ações,
dentro das atitudes, não só das palavras. Porque, como diz no capítulo 9 do livro Pão Nosso, os verdadeiros homens de fé não são os palavrosos, mas aqueles que aprenderam os ensinamentos do Cristo e colocarão em prática. Que possamos colocar em prática a nossa ida ao Evangelho, aos nossos desprendimentos, ao nosso burilamento, ao nosso aperfeiçoamento, para que isso possa ser exemplo, para que essas crianças bebam dessa água de consciência, de raciocínio, de transformação, para que todo mundo possa estar junto, rumo à regeneração. Muita paz.